Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos continuar o estudo? É aquele mesmo estudo do outro vídeo. Apocalipse 6. Só que nós não estudamos o verso 3 em diante, que fala sobre o cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, né? Nós falamos no outro vídeo acerca do cavaleiro branco, né? Nós falamos sobre o verso 2 desse mesmo capítulo 6 e falamos também sobre o verso 19, 11, né? Que fala sobre o cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, que eu tive dúvida, eu fiquei assim meio balanceada, por isso que eu apaguei um vídeo que eu estava falando que o vídeo que eu apaguei é esse que eu estava falando aqui, capítulo 6, verso 2, que eu estava falando que esse aqui é Jesus, é o Cristo. Só que eu fiquei meio balanceada. Por quê? Porque aqui está falando: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Só que Jesus, ele não saiu para vencer, ele é o vencedor, né? E Jesus não usa arco. Lá no capítulo 19, verso 11, Jesus não usa arco, Jesus usa espada. Glória a Deus. Então eu acabei apagando um vídeo que eu estava falando que esse aqui é Jesus. Só que eu creio que esse aqui, do versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, esse cavaleiro do cavalo branco aqui é o anticristo, querendo enganar as nações. Então vamos para o verso 3, que nós não estudamos, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. O segundo anjo, né? Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então nós vemos aí que o anticristo já está agindo sobre a terra. Como fala lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, que a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Então, nós cremos, eu creio, que esse cavalo aqui, vermelho, que vem para tirar a paz da terra, ele já está tirando a paz da terra há muito tempo, usando um para tirar a vida do outro. Hoje até as crianças, né? Vocês viram aí como que tá? E a matança de pessoas tá grande. E como será daqui mais uns dias? Porque a palavra de Deus mesmo fala no Apocalipse e fala também em Tessalonicenses 2, segundo Tessalonicenses 2, que Jesus não vai vir sem que antes tudo isso aconteça. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá em Mateus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, como está falando aqui, esse cavalo vermelho veio para tirar a paz. E o que o inimigo tem feito, né? O que o inimigo faz? Ele veio para quê? Para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E tudo que está acontecendo lá no capítulo 4 de Mateus, tudo que está escrito no capítulo 4 de Mateus está se cumprindo. Guerra, fome, terremoto, peste, guerra, né? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Tudo isso já está se cumprindo. Um se levantando contra o outro. Toda vida houve morte, houve crime, sempre houve guerra, mas vocês viram quanto está se multiplicando? Glória a Deus.
Vamos para Mateus 24. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos para Mateus 24. Aqui no verso 2 de Mateus 24 também fala assim. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso aqui vai perecer. Por isso, nós temos que estar pegados somente com Cristo. Tudo isso vai perecer. Lá no Apocalipse, o que está falando? Haverá novo céu, nova terra. Glória a Deus. E aqui, vamos ler o verso 4. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Lá em Tessalonicenses também, segundo Tessalonicenses 2, também está falando. Acautelai que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Que é o caso de Apocalipse 6 e o verso 2. Vem montado no cavalo branco, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Só que o que está montado no cavalo branco, lá no Apocalipse 19, 11, verdadeiramente aquele lá é o Cristo. E aqui no verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso aqui eu já falei, né? E o verso 9, e então vos hão de entregar para seres atormentados. Estou lendo muito rápido, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. Então tudo isso está se cumprindo. Vamos para o capítulo que nós estamos lendo. Apocalipse 6, que nós estamos lendo. Glória a Deus, aleluia. Então, tudo isso está se cumprindo. Então, tá aí, o cavalo vermelho faz tudo isso que eu acabei de falar para vocês, de comentar, e acabei de ler lá em Mateus 24. Tudo isso tem se cumprido. E está aumentando, né? Está aumentando as guerras, os terremotos, fome, peste, carestia. Filho contra pai, pai contra filho. Olha as criancinhas. O que está acontecendo com as criancinhas? Então, esse cavalo vermelho veio para tirar a paz, né? E colocar uns contra os outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que essa aqui é a espada Essa aqui não é a espada da palavra de Deus, não. Essa aqui é a espada da maldade, né? A espada da guerra, a espada da ira, do ódio, né? Que mata uns aos outros. Então vamos pedir a Deus o discernimento da palavra, vamos derramar lágrima para Deus nos dar o discernimento da palavra de Deus. Vamos continuar o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. O terceiro animal? O terceiro animal, né? Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, quer dizer, o terceiro querubim, o terceiro anjo. Esse animal aqui que está falando são aqueles anjos que adoram a Deus lá no seu trono. Só que Deus é tão grande, tão poderoso, que Deus chama os querubins, os anjos, de animal. Vocês for ler lá mais atrás, nos outros versículos do Apocalipse, vocês vão ver que são anjos e querubins,
que adorava a Deus no trono. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vem e vê. E olhei, que nós estamos falando do terceiro cavalo. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite. Então haverá o que? Muita fome, escassez de alimento, muita fome. No reinado do anticristo vai ser muito triste. E o que está acontecendo hoje? Hoje já tem muita fome em vários lugares. Tem certos lugares que tinha alimento e hoje já não está tendo mais. Já está havendo fome em vários lugares. A carestia, você entra no supermercado. Antigamente você entrava no mercado, às vezes estava caro. Você olhava ali o preço do extrato, de tomate, do macarrão, do arroz. Às vezes estava caro e você ia para outro mercado e encontrava um preço mais barato, né? Mais baixo. Hoje não. Hoje está caro em todos os lugares. A feira, as pessoas mais pobres, que não tinham muita condição financeira, elas gostavam de estar nas feiras nos domingos, né? E hoje, como está as feiras? Carestia para todo lado. E no reinado do anticristo? Coitado de quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Coitado daquele que não subir no arrebatamento da igreja. Glória a Deus, só Deus para ter misericórdia de nós. Nós estávamos lendo o verso 5, né? O cavalo preto, que traz fome. Vamos ler o verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia... Não, isso que eu já li. Uma medida de trigo, né? Escassez, fome, né? Vamos ler o verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º anjo, né? Do 4º animal. Vocês lêem lá nos outros versículos, quer dizer, nos outros capítulos atrás, vocês vão ver que esses animais aqui adoravam a Deus lá no trono. Quem é que adora a Deus lá no trono? Que serve a Deus lá no trono? Lá no céu? Só os anjos, querubins, né? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º querubim, o 4º animal, que dizia: vem e vê. Vamos para o 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, que não é do bem também. Tudo isso aqui faz parte do anticristo. Tudo isso aqui é enganação. Todos esses selos aqui, eu creio que até mesmo o verso 2 lá do cavalo branco não é do bem, né? Então, tudo isso aqui faz parte do anticristo, o reinado do anticristo, que ainda vai vir, mas o anticristo já está agindo sobre a terra, já está tentando fazer aquilo que ele deseja fazer. Só que Deus está impedindo, Deus ainda não está deixando o anticristo agir como ele tem vontade, porque ainda não é tempo, não chegou a sua hora. Glória a Deus. E olheis e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado... É isso mesmo. Seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com feras da terra. Então tá aí, né? Continuação do que o anticristo vai fazer depois que ele enganar as nações, né? Que ele fizer muita cura, muito milagre, né? Que ele
fingir ser o próprio Cristo, aqueles que não aceitou Jesus, que não tiver o seu nome no livro da vida, que não subiu com Cristo, vão estar envergonhados eternamente. Porque no começo, o anticristo vai chegar assim, todo bonzinho, né? Todo bonzinho, parecendo um bom pastor, né? Fingindo, trazendo solução financeira, né? Trazendo curas, milagres, mas tudo da parte daquele que dá força para o anticristo, que é Satanás. E aqueles que não humilhou, que não chorou diante de Deus hoje, vão ser envergonhados. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Recapitular, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, continua os selos, né? E havendo o cordeiro lá em cima, que abriu os selos, continua abrindo os selos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortas. Quem é que viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos? E quem é que viu tudo isso aí? O cavalo branco, viu o cavalo branco, né, do verso 2, viu o cavalo do verso 3, do verso 4, do verso 5, do verso 6, o cavalo preto, o amarelo, né? O vermelho, né? Quem é que viu? Quem é que fala que viu? Foi João. Porque essas revelações aqui, Deus deu para João na ilha de Patmos. Só que João, para receber esse maravilhoso presente, essas revelações, João teve que passar por muitos momentos tristes, de angústia, de tribulação. Então, nós, para receber as vitórias de Deus, nós temos que passar por momentos, às vezes, tenebrosos, tristes, de tribulação. Por que que Deus nos prova? Para Ele nos aprovar. E depois que Ele te aprova, que Ele nos aprova, Ele nos entrega a grande vitória. Que foi essa grande vitória que Deus concedeu para João na ilha de Patmos. Glória a Deus. Vamos recapitular o 9? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, João, Deus mostrava para João ali as almas dos que foram mortos por amor ao evangelho. Quantos missionários foram mortos por amor ao evangelho? Quantos, né? Quantos milhares, né? Foram mortos por amor ao evangelho, né? E quantos hoje também são mortos por amor ao evangelho nesses países que não aceitam o evangelho e os missionários que vão muitas vezes são mortos. Tem aqueles que voltam com vida porque não era momento de morrer. Só que um servo de Deus, uma serva de Deus, um cristão verdadeiro que serve o Senhor com fidelidade, mesmo depois de morto, ele ainda vence. Por quê que depois de morto ainda vence? Porque ele recebe vida eterna com Cristo. O fiel não morre, ele recebe vida eterna com Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, nós acabamos de ler o verso 9, né? Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, o sangue deles estão clamando debaixo do altar até hoje. O sangue deles ainda clama, pedindo justiça.
desses missionários, dessas crianças que foram mortas por causa do evangelho. E Jesus fará justiça. Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas ele será juiz. No juízo final, ele fará justiça. Justiça. Glória a Deus. Até quando o verdadeiro santo dominador não julga se vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Glória a Deus. Então eles estão pedindo justiça. A alma deles estão pedindo justiça. Verso 11. E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então aqui, Deus está falando para eles guardar um pouco de tempo. Vou ler aqui de novo para me lembrar. Glória a Deus. Verso 11. E foram dados a cada um compridas vestes. Eles receberam compridas vestes, né? Vestes abençoadas. Vestes brancas, né? Porque eles venceram. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número de seus conservos e de seus irmãos que havia de ser morto, como eles foram. Então aqui Deus está mandando eles esperar um pouco até que Deus venha fazer justiça, porque muitos ainda iriam morrer e muitos ainda vão morrer por amor a Cristo. Então tem que esperar um pouco para que Deus venha fazer justiça. Mas a alma deles está clamando por justiça ainda. Glória a Deus. Verso 12. Não que havia de ser morto. Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Sexto selo, né? Um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então a lua se tornará como sangue. Vamos para o verso 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, misericórdia. Tudo acabará com fogo, né? Tudo isso aqui será destruído. É igual fala lá em Mateus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Glória a Deus, tudo isso aqui será destruído, haverá novo céu, nova terra. Apocalipse 21 e também Apocalipse 22, haverá novos céus e nova terra. Glória a Deus, por isso que nós não temos que apegar com nada desse mundo, somente com Cristo. Vamos enraizar em Cristo Jesus. Vamos para o vamos recapitular o verso 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes e abalada por um vento forte. E o verso 14. E o céu retirou-se como um livro, novo céu, nova terra. Lá em Apocalipse 20, capítulo 22, capítulo 21 está falando. E o céu, nós estamos no 14 aqui do verso 6. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Todos os montes, todas as ilhas foram removidos dos seus lugares. E o céu se retirou também. Então, o que fala lá em Apocalipse? Acho que é 22 ou é 21? O capítulo lá, lê o capítulo todo. O que fala? Que haverá novo céu, nova terra.
Eu tô com medo do vídeo parar de gravar. Vamos para o... Glória a Deus. Para o verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os reis da terra, presta bem atenção, e os grandes, aqueles que se acham grande, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles vão querer se esconder de Deus, porque eles não se humilhou diante do Senhor, diante de Deus, como está falando lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Eles não tiveram o amor da verdade. Eles não quiseram se humilhar diante de Cristo. Escreve aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Eles não humilharam, né? E o que eles falam aqui? Vamos continuar o 15. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos servos, até os servos deles, né? E todo livre, esconderão nas cavernas, nas rochas das montanhas. Para quê? Para esconder da face do Todo-Poderoso. Porque eles não quiseram. Essas pessoas que são ricas, que se acham poderosos, os reis, né? Esses presidentes, essas pessoas que se acham poderosas, que não humilham diante de Deus, que pisam no pobre, pisam no órfão, pisam na viúva, pisam nas pessoas que são mais pequenas, que não têm condição financeira, que não têm muito estudo, né? Que não têm grandes faculdades, né? Grandes riquezas, grandes prédios, né? Pisa nos pequenininhos, esses reis aqui, esses grandes, esses ricos, pisa neles, não humilhe diante de Deus, vão ser envergonhados. Glória a Deus. Aqui no verso 16, eu tô com medo do vídeo parar de gravar. E dizia aos montes, o que eles falavam, esses reis, esses ricos, esses poderosos, né? Olha o que eles falam no verso 16. E dizia aos montes, eles falavam para os montes, e dizia aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, que é Jesus. Eles queriam se esconder da ira do Cordeiro, que é Jesus. E da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então não vai adiantar eles pedir para os montes cair sobre eles, para as rochas cair sobre eles, eles querer morrer, se livrar da face do Todo-Poderoso, porque até a morte fugirá deles, para que eles sofram, para que eles paguem pelo seu pecado. Eles terão a morte, sim, mas uma morte eterna, sem Cristo, sem salvação, porque não quiseram humilhar diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu leio com muita pressa, porque eu fico com medo da gravação parar. Eu não tenho muita sabedoria para trabalhar com os vídeos. E aí eu fico com medo da gravação cortar. Então, pegue lápis, caneta, ou que seja, quer dizer, um lápis ou uma caneta, um caderno, e anote tudo que eu falei. Volta o vídeo de novo e anote tudo que eu falei. Todos os vídeos do Apocalipse. Anote e vai estudando. E vai vigiando. Vamos vigiar, né? Vamos vigiar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca. Vigiar, orar e jejuar para Deus dar-nos o discernimento do Apocalipse. E isso com lápis e papéis em mão. Um caderno. Pega um caderno. Compra um caderno só para isso. Que esse caderninho de capa dura, pequenininho, ou de arame. De capa dura é melhor, né?
e escreve, anota os versículos e fica estudando, pedindo a Deus, ora nas madrugadas, pede a Deus o discernimento do evangelho, da palavra de Deus, para nós não ser enganados pelos os anticristos que já estão por aí, pelos falsos profetas. Fora aquele anticristo que vai estar no reinado, após o arrebatamento da igreja, já tem muitos por aí. Muitos falsos profetas enganando as multidões. Então, estou aqui apenas para estudar com você o Apocalipse. Mas quem te ensina é Deus. Quem me ensina é Deus. Quem vai nos dar o discernimento é Deus. Deus abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe.